Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus pela vida de cada irmão. Nós vamos retomar então esse tema tão importante agora, o Espírito, já que no mês de outubro nós estudamos sobre o corpo. Essa foi a temática, porque essa lição, a proposta dela é que a gente estude sobre a tricotomia do ser humano. O que é tricotomia? É a maneira que o homem é formado, de espírito, de alma e de corpo. Então, nós estudamos a tricotomia. E por que a Igreja Assembleia de Deus defende essa tese da tricotomia, que o homem é tricotômico? Porque tem um outro grupo de irmãos nossos, de outras denominações, que acreditam que o homem é dicotômico, dicótomo, ou seja, para eles espírito e alma é a mesma coisa. Então seria formado de apenas duas partes, corpo e espírito e alma, que na percepção deles trata-se da mesma coisa. Nós da Assembleia de Deus desposamos a seguinte doutrina bíblica, que o homem é tricotômico, assim também como Deus é uma trindade, né? Como nós somos a imagem de Deus, assim como Deus é trindade, nós somos tricotômico. Agora, qual é a base bíblica da tricotomia do ser humano? A base bíblica está em Hebreus 4:12, e só por causa de Hebreus 4:12 que nós sabemos que há uma divisão entre a alma e o espírito. Caso contrário, nós não saberíamos disso, porque de fato alma e espírito são inseparáveis. A parte espiritual do homem é inseparável. Então, quando uma pessoa vem a óbito, o que morre é o corpo. O corpo é que fica inconsciente, o corpo é que se decompõe, o corpo é que não louva a Deus, é o corpo na morte. Vai virar pó, como também os animais, etc. Mas diferentemente dos animais, espírito e alma estão, como sendo uma substância, estão unidos, eles não se separam, estão conscientes diante de Deus, e vai ou para o paraíso, ou para, se não tiver confessado o Senhor Jesus, vai já sofrer, como por exemplo aquele rico sofre ali, aquele rico que não era temente a Deus, né? Muito bem, agora o capítulo 4, versículo 12 de Hebreus diz claramente, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Por isso que a gente sabe que tem uma divisão. Então, por isso que você tem que ler a Bíblia, porque a única coisa que pode atingir essa divisão, que tem poder santificador de chegar até, que é algo extraordinário, é a Bíblia. Só a Bíblia tem esse poder. Então, a palavra de Deus chega até a divisão da alma e do espírito e do corpo, que ali está escrito como juntas e medulas, é o corpo. Então, com base em Hebreus 4:12, o homem é tricotômico e há uma separação entre espírito e alma. Porque a Bíblia fala que a Bíblia chega até a divisão, mas eles são inseparáveis, eles estão juntos, é a parte espiritual do homem. E também 1 Tessalonicenses 5:23, que fala, que nós já até estudamos sobre esse texto áureo, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou seja, em toda a vossa maneira de viver, né? Em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Então cita as três partes também, por isso que nós defendemos a tricotomia do ser humano. O que eu posso dizer para os irmãos, quem crê diferente, não é motivo de conflito nada, porque isso aí, a gente chama isso de uma crença secundária. Por quê? Porque não vai interferir. Desde que ele crê que a maior parte das pessoas fala, não, eu creio apenas na parte material e imaterial do homem. Tá bom, qual é o problema? Nós também cremos assim, que o ser humano tem a parte material e a parte imaterial. Só que isso não é dicotomia. Dicotomia é a crença de que o homem é formado de corpo e que alma e espírito seria a mesma coisa. O que é a tricotomia? Que o homem é formado por três partes, seria corpo, alma e espírito. O que nós estudamos no mês de outubro? O corpo. O que nós estudamos no mês de novembro? A alma. E o que nós vamos estudar agora no mês de dezembro? O espírito. Então essa é a lógica
da lição desse último trimestre, que é o nosso 4º trimestre. Então, vamos primeiramente para o nosso texto áureo. Deixa eu só ver uma coisa aqui que está me chamando a atenção aqui. Ok. No meu... Deixa eu arrumar aqui para ficar em sintonia com a... Aí, agora sim. Bom, nosso texto áureo está num livro profético. E esse livro do Antigo Testamento é um livro escatológico. Porque no Antigo Testamento também tem escatologia. A gente pensa que é só o Apocalipse, né, que tem a escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. O livro de Zacarias é um livro escatológico por excelência. Mas não é só o livro do profeta Zacarias. Por exemplo, o livro do profeta Daniel é um outro livro escatológico do Antigo Testamento. Esses livros são chamados livros apocalípticos do Antigo Testamento. E o livro do profeta Zacarias é um deste. E no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E a nossa verdade prática declara: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. O hino que nós cantamos: livre estou. Bem, qual é a leitura bíblica de classe? Gênesis capítulo 2, versículo 7, que está em simetria com Zacarias 12:1, Eclesiastes 12:7 e Evangelho de João 4:24. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé, para nós lermos juntos esses 4 textos da leitura bíblica em classe. Vamos para Gênesis 2:7, todos juntos. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes e o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12:7, todos juntos. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Agora o nosso texto áureo, Zacarias 12:1, todos juntos. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. João 4:24, vamos lá. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Santo, Deus eterno, queremos te glorificar, queremos te agradecer no nome santo do teu Filho Jesus, por tão grande salvação, pela leitura da tua palavra, que é luz para nós, que é vida para as nossas almas. Abençoa cada irmão nessa escola bíblica dominical, que a tua boa mão permaneça sobre nós. Assim te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, tome seu assento. A lição que nós estamos estudando hoje, então, no dia 7 de dezembro, é o Espírito, o âmago da vida humana. Nós temos aqui 3 objetivos dessa lição. Primeiro, expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus. Isso significa a diferença abissal entre os pets, entre os animais e o ser humano. Há um abismo, porque Deus não pegou aquele seu papagaio de estimação e soprou nele o espírito, não, de jeito nenhum. Deus não pegou a zebra e soprou no narizinho da zebra, não. A criação dos animais
irracionais foi e disse: Deus haja e ouve. Fez alma vivente, ou se deu fôlego. Alma vivente ali é vivente, é que vive. Diferentemente do ser humano. O ser humano, ele sopra o espírito. E aí nós somos racionais, aí nós temos vontade própria, aí nós temos intelecto, né? Temos emoção, porque ele soprou o espírito dele em nós. Então, o primeiro objetivo dessa lição é expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador, algo exclusivo do gênero humano. Segundo objetivo dessa lição, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito. Pecado do espírito tem a ver com soberba, com mau caratismo, tem a ver lá com o espírito, gerando o que? Atitudes como soberba, inveja, é pecar no espírito, isso é grave. E terceiro objetivo, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração verdadeira, genuína, vivida em espírito e em verdade, que é a verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Bem, então, lição de número 10, Espírito, o âmago da vida. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo de Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor. Sobre quem? Sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e o que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Isso é impressionante. Não é só o profeta Zacarias, tem outros profetas que falam que o cavalo é apenas carne, diferentemente do homem que Deus deu o espírito. Então existem outras passagens que fazem o mesmíssimo apontamento. Então o nosso texto áureo, esse Zacarias 12:1, ele está no capítulo 12, né, e nos seus 14 versículos, porque aqui é um capítulo pequeno, o capítulo 12, e fala sobre a destruição dos inimigos do povo de Deus, o arrependimento de Israel e a purificação, a santificação que Deus vai fazer em Israel quando tirar os seus pecados. Bom, então trata-se o quê? De uma sentença pronunciada pelo Senhor, nesse caso, contra Israel, nessa perspectiva. Então, o que está aqui? Qual é o cenário? Está em vista a vinda do grande dia do Senhor, quando ocorrerá o quê? Quando Deus limpará Jerusalém do pecado e estabelecerá aliança, implantando o reino milenal. Isso não é o arrebatamento. O arrebatamento se dá para a igreja. Agora, há promessas, muitíssimas promessas no Antigo Testamento, tanto em Isaías como Jeremias, como nos demais profetas, falando de um reino da casa de Davi em Jerusalém. Isso não se cumpriu ainda. E é literal, haverá um cumprimento literal. Paulo fala isso em Romanos 11. Então é quando o Senhor Jesus virá com a igreja glorificada, com os seus santos, para o Monte das Oliveiras, como profetiza o profeta Zacarias. Ele colocará os pés no Monte das Oliveiras, porque Jesus subiu ao céu pelo Monte das Oliveiras, em Jerusalém, e é onde ele vai voltar. Então ele vai pôr os pés no Monte das Oliveiras, e os judeus acreditam nisso também, viu? Não pensa que é só a gente que acredita nisso, não. Os judeus acreditam que o Messias vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Tanto acreditam nisso os judeus. Os judeus acreditam tanto nisso, que o profeta Zacarias fala que o Messias colocará os pés no Monte das Oliveiras. Os judeus creem tanto nisso, que lá em Jerusalém tem um cemitério enorme de judeus no Monte das Oliveiras. E ali é mais caro um túmulo naquele Monte das Oliveiras do que uma casa chique lá em Tel Aviv. Por quê? A crença judaica é que você tem que ser sepultado aonde o Messias vai colocar o pé dele, porque a hora que o Messias colocar o pé dele no Monte das Oliveiras, você vai ressuscitar imediatamente.
Isso é crença judaica. E os muçulmanos também acreditam que o Messias dele, que é o Mahdi, vai também descer no Monte das Oliveiras e vai fazer uma ponte, porque no Monte das Oliveiras você tem o Vale do Cedron para subir lá no Monte do Templo. Na cabeça dos muçulmanos, o Mahdi vai chegar lá em Jerusalém e vai formar uma ponte automática para ele andar por cima do Vale do Cedron para chegar no Domo da Rocha. Segundo a tradição islâmica, naquela cúpula dourada, o profeta deles, Maomé, teria subido do céu de cavalo e tudo para o céu. Então, o famoso Baruque, né? O cavalo dele. Então, olha quanta crença, as 3 religiões monoteístas acreditam que o Messias descerá no Monte das Oliveiras, por causa do profeta Zacarias. O profeta Zacarias fala isso. Muito bem. Então, nós estamos vendo que se trata de assuntos escatológicos. Zacarias 12:1 diz, que é o nosso texto áureo, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Bem, a gente pode fazer aqui uma análise simétrica com o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5. Olha só o que diz. Assim diz Deus, fala o Senhor, assim diz Deus, que criou os céus, que estende os céus, e o estendeu e espraiou na terra. Olha como é similar o nosso texto áureo. E a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Olha lá, o espírito ao homem. Veja como o texto do profeta Isaías é muito... Só quiser escrever o primeiro. Primeiro Deus revelou isso para o profeta Isaías. Posteriormente foi para o profeta Zacarias, que é o nosso texto áureo. Olha só Zacarias 9:1. Então o nosso texto áureo é 12:1. Olha Zacarias 9:1 que diz: o peso da palavra do Senhor, ao mesmo estilo, peso da palavra do Senhor, contra a terra de Hadraque e Damasco, e o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Olha, é parecido a ideia também. Trata-se então de uma mensagem de sentença pesada, que é uma palavra ameaçadora contra esses povos. A sentença repetida é adicionada um hino breve, tipo litúrgico, similar a Isaías 42:5 e ao profeta Amós, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler os 2 casos. Então, o primeiro eu já li. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Agora, vamos ver Amós 4:13. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Então nós estamos falando do Deus da criação. Olha só, o credo doutrinário da igreja primitiva iniciava com essa declaração: cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Tem gente que pensa que é uma coisa, isso aqui é da igreja católica. Não é não, isso aqui é da igreja cristã. A igreja primitiva realmente declarava isso. Nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis também, porque nós somos criacionistas. Nós cremos em um Deus criador, diferentemente do mundo, que crê no evolucionismo, ou outro grupo aí que crê que a vida veio de fora do planeta, portanto em extraterrestre. Nós cristãos cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então o Deus da criação, que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra, é também o governante de toda a terra. E os eventos aqui ocorridos seguem os seus desígnios. Então nós precisamos entender que o Deus que nós servimos se importa com os 8 bilhões de seres humanos. Porque tem gente que fala assim: nossa, mas
Se existe 8 bilhões de seres humanos, que adianta eu ficar orando? Você acha que Deus vai ouvir? Claro que Ele vai ouvir. Porque essa é a característica dEle. Ele é Deus. Então, existem 3 atributos, chamados atributos incognoscíveis. O que significa isso? Que Ele não compartilha. São atributos exclusivos do Criador, que é onipotência, onisciência e onipresença. Um dos motivos que o catolicismo recentemente não permitiu que Maria entrasse como corredentora é porque ela não tem esses atributos. É estranho a teologia católica acreditar que uma pessoa em Fátima está orando para Maria, ela está ouvindo, e uma pessoa em Aparecida está orando para Maria, ela está ouvindo também. Não, mas então ela é onipresente? Não, ela não é. Mas então é melhor você pedir para Deus, porque eles falam, pede para a mãe que é mais rápido. É impossível ser mais rápido. Porque Jesus pode estar aqui, e está aqui nessa manhã, mas está lá na igreja sede também, está lá no Japão, está lá em Portugal, porque Jesus é onipresente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente, onipresente. E Maria? Maria não é onipresente. Então, se ela estiver em Aparecida, ela não pode estar em Guadalupe, no México. Se ela estiver no México, para atender os católicos do México, ela não pode estar em Fátima. Então, como que o católico vem com aquela cara de peroba falar para mim que pede para a mãe que é mais rápido? É impossível ser mais rápido. Porque ela não é onipresente, a não ser se ela for onipresente. Se ela for onipresente, ela é uma deusa. Então, a teologia mariana da Igreja Católica entrou em um colapso. Porque se eles falar que ela entende, que ela atende, então ela é onipresente. Mas ela não é, ela é uma criatura, Deus criou. E nós não compartilhamos esse atributo. Quais são os atributos cognoscíveis que Deus compartilhou com o ser humano? Amor, afeto, justiça, santidade. Isso Ele compartilhou. Mas não onipotência, onisciência e onipresença. Irmãos, tem gente que fica falando do diabo, né? O diabo vai falar tanto do diabo, eu até fico meio preocupado. Por quê? Porque o diabo não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente. Não, porque foi tudo. Tá bom, tem os demônios, ele é muito rápido, mas se ele estiver no Japão, ele não pode estar no Brasil. Está vendo o problema? Porque ele não é onipresente. Agora, o nosso Deus, glória, é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e está presente em todos os locais. Por isso que você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus, que Ele ouve sim, mesmo tendo 8 bilhões de seres humanos. Então, esse Deus Criador, Ele é um Deus, então, que também intervém na minha história. Deus intervém na nossa história, tá? Não pensa que você está sozinho, não. O Criador intervém em sua criação. Ele não abandonou a sua criação às leis naturais, conforme ensina o deísmo. O deísmo fala isso. Não, Deus é criador. O deísmo acredita em Deus. Não, Deus criou, só que Ele abandonou o homem à sua própria sorte. Não. Outro problema, é uma teologia nova, inclusive foi um pastor da Assembleia de Deus, lá do Recife, que começou com essa invencionice, teísmo aberto, que no fundo é um deísmo mesmo, acredita em Deus, mas fala que Deus não vai intervir nas decisões humanas, e Deus intervém. Como que eu sei que Deus intervém? Olha, lê o livro de Apocalipse, aliás, o livro de Daniel, Ele estabelece rei, abate reis. Claro que Ele intervém. Eu vou levantar Ciro, meu ungido. Como que Ele não intervém na história humana? Então Deus intervém sim. Acho que a maior intervenção de Deus é o Natal, né? Deus se fez carne, que é uma coisa mais gloriosa do que isso. Então Deus intervém sim, mas o teísmo aberto e o deísmo não creem nisso, embora não acreditam em Deus, ambos acreditam em Deus. O deísmo, por exemplo, é um sistema filosófico religioso que acredita em um Deus criador, mas nega sua intervenção nos assuntos do mundo natural e humano. Quer dizer, o grande exemplo desse é o tal do relojeiro, né? Que cria o relógio, depois da corda o relógio funciona sozinho, não precisa toda hora você ficar lá mexendo no relógio. Esse é o pensamento deísta. Tá? Ele baseia-se na razão e na observação da natureza para concluir a existência de uma causa primária, rejeitando dogmas, religiões organizadas, revelações divinas
em milagres. Quer dizer, é uma crença em Deus sem estrutura religiosa. Em suma, resuminho, Deus criou o universo e as leis que a regem, mas não interfere mais no seu funcionamento, como o relojeiro que cria um relógio e o deixa funcionando por si só. Isso é o deísmo. Tá? O deísmo acredita nisso. E nós não cremos nessa coisa. O teísmo aberto ele ficou forte. Vocês lembram? Foi no Natal também, no final de ano, que ocorreram o grande tsunami. Lembram que ocorreram os tsunamis na Indonésia? Muita gente morreu, ondas gigantes, né, que ocorreram. Aí esses pastores chegaram à conclusão que Deus não tinha nada com isso. Embora os pastores da Indonésia entenderam aquilo como um recado de Deus. Porque quando foram entrevistar os pastores da Indonésia, falaram: irmão, nós estamos sofrendo uma perseguição dos muçulmanos aqui terrível. Quando vieram o tsunami que levou todo mundo, muita gente começou a respeitar a igreja. Começaram a ouvir a palavra. Então, às vezes, a gente não entende o agir de Deus. Porque Deus trabalha de muitas maneiras. Mas nem sempre é Deus. Olha, há um caso mas que foi permissão de Deus. Um caso muito emblemático está no livro de Jó. Lembra que houve uma tempestade, houve redemoinho lá? Causa Satanás. Com a permissão de Deus, mas houve. Então existem sim causas espirituais por trás de fenômenos naturais. E a pessoa não tem discernimento, acha que isso aqui não tem nada a ver. Você que pensa. Tá? Ou é mesmo uma atuação de malignidade, ou é uma própria atuação divina para quebrar resistências à palavra. Então existe, porque Deus trabalha de muitas maneiras. E a Bíblia fala em Israel acontecia isso direto. Lembra que ele mandava a fome, a seca, não chovia. Deus fazia isso sim. E aliás, Deus fala isso: se vocês forem desobedientes, eu também não vou mandar mais a chuva sobre vocês. Ele fala. Tá? Então, embora os fenômenos da natureza, eles têm um regramento, mas é possível também uma intervenção de Deus em muitos aspectos. Eu já vi, irmãos, e eu já até participei disso. Gente, foi tudo para o ar livre. Chegou lá, o tempo fechou, irmão. Fechou o tempo, ia cair uma tempestade. Aí os irmãos oraram: meu Deus, tenha misericórdia de nós. E parou a chuva, não choveu. Para a gente terminar o culto. Isso ocorreu nos 70 anos da Assembleia de Deus, aqui, na Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Quantos irmãos foram lá naquele evento? Olha, tem irmãos que foram, né, naquele evento. Os irmãos, não fui não, porque eu não sou da Ponte Preta. Olha que fraqueza. Não, irmão, ali só no local, não é o time. E nós fomos. Chegou lá, o tempo fechou. O tempo fechou de uma tal maneira, irmão, que ia cair uma tempestade. Aí oramos: Deus tenha misericórdia. Deu tempo de terminar o culto. Mas também, depois que terminou o culto, santo Deus, caiu uma tromba d'água terrível aqui em Campinas. Então Deus intervém sim, irmão, precisa ter fé. Jesus falou: se tiveres fé, porque a pessoa não tem fé. E aí, por ela não ter fé, ela julga os outros. Tem um monte de gente assim, irmão, não tem fé para dar o dízimo, começa a falar mal do dízimo. Por que está falando mal? Porque não tem fé. Ao invés de ficar quietinho, não tem fé, pede a Deus que Deus dá. Ninguém é obrigado a nada. Se você não tem fé para exercer um ato de fé, fica quietinho. Porque pede a Deus que Deus dá liberalmente sabedoria da fé. É um dom também. Agora, não precisa ficar criticando os outros só porque você não teve fé. A pessoa não tem fé e fica criticando os outros. Precisa tomar cuidado com isso. Agora, o teísmo aberto, ele diz o seguinte: é uma doutrina teológica, que afirma que devido à liberdade da escolha humana, o futuro é incerto e, portanto, Deus não tem um conhecimento completo e infalível de todos os eventos futuros. Faz-me um favor, né? Então ele não é Deus. Se ele não tem conhecimento, então ele não é Deus. Eu entendo esse problema. Na verdade, eles querem fugir do determinismo. Mas aonde que está o problema? O problema está que eles não conseguem entender o que é presciência. O que é presciência de Deus? Presciência. Deus tem ciência de todos os eventos antes de acontecê-lo, porque Ele é Deus, é onisciência. Quando eu falo que Deus é presciente, Ele sabe de todas, Ele sabia já que a gente estava aqui. Deus já sabia quem vinha na escola dominical hoje aqui, irmão. Claro que Ele sabia. Fala: não, eu vim porque Ele quis, eu vim porque eu quis. Mas que Deus já sabia, porque é a natureza dEle.
Agora, ele não te determinou, não, você tem que vir. Se você não vier, você morre. Isso ele não faz. Ele sabe porque é a natureza dele. Então, ele não te determina. Então, quando a pessoa, mas Deus não nos predestinou, você precisa entender o que é a palavra predestino. O que é predestino? Pré é a palavrinha antes. Por exemplo, pré-história, antes da história. Pré-conceito, antes do conceito. Pré-primário, antes do primário. Pré-destino, antes do destino. Qual é a vontade de Deus? Ele nos predestinou para a salvação. Ele quer que todo homem se salva. Esse é o predestino que Deus dá para todos nós. Ele quer que todo mundo seja salvo. Mas todo mundo vai ser salvo? Não, é quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Então, cuidado com esses termos. Predestinação, presciência e determinação. O problema é a determinação, porque a determinação, você não é mais responsável de nada. Porque se você foi determinado para a salvação, ou para a condenação, nenhum dos dois tem culpa de nada. Aí a pessoa, está parecendo aquela história dos trapalhões. Isso é antiga, né, irmão? Os 4 lá, os trapalhões, o Zacarias fez um pacto com Satanás, e chegou o dia de Satanás vir buscar ele. E aí ele chegou lá para o Didi, para o Mussum e para o Dedé, e falou assim, eu estou numa aflição, porque hoje o diabo vai vir me pegar, porque eu fiz um pacto com o diabo. Aí o Didi, o Dedé e o Mussum, muito esperto, falou, não, vamos enganar, você é careca, vamos pôr uma peruca em você, ué. Aí pôs uma perucona nele, e depois ele ficou lá sentadinho, aquela carinha dele, como que não era com ele. Aí o diabo chegou, cadê aquele careca, né? Eu fiz um pacto com o careca, e procura o careca, e vai para lá, e vai, não acha, não tem careca. Ele falou, bom, já que não tem careca, eu vou levar esse cabeludo. Levou ele a mesma coisa. Isso aí é determinismo. Não tem jeito da pessoa escapar, vai ser. Agora, não é assim que funciona. Olha só, Deus deu livre-arbítrio. Quem crer e for batizado será salvo. Olha que bonito, a graça de Deus se há manifestado. Tito 2,11, trazendo salvação para todos. Olha o predestino que Deus dá para todos nós, a salvação. Esse é o destino final que Ele estabeleceu. Ele quer que todos se salvem. Agora, todos serão salvos? Não, é quem crer. Quem não crer não vai ser. Então, o que nós combatemos é o determinismo. Tá? Mas nós cremos na predestinação. E com que aspecto? Que é um destino anteriormente estabelecido por Deus. Deus quer que todos sejam salvos, por exemplo. Então tem que ficar claro esses termos. E o teísmo aberto tem essa fraqueza em achar que Deus não tem conhecimento completo, porque isso é uma decisão humana. Até parece, né? Até parece que nem uma senhora testemunha de Jeová. Mas também tem cada coisa, né, irmãos? Na hora da escola dominical, eu estou dando aula na escola dominical, chega um irmão. Ai, pastor Alberto, vem em casa, pelo amor de Deus, tem um grupo de testemunho. Eu falei, está vendo, o senhor não vem na escola dominical, é isso que você, né? Mas mesmo assim, eu falo, agora você vai terminar, eu vou terminar a escola dominical, eu vou. Terminei, fui. Cheguei lá, a primeira coisa que a senhora falou, a esposa de um ancião da testemunha de Jeová, olha, você sabe que quando Jeová criou a terra e criou o homem, ele não sabia que o homem ia pecar. Falei, como? Não, o meu Jeová. Falei, bom, então é o seu, não é o da Bíblia. Que a da Bíblia tanto sabia que eu li para ela. Eu falei, olha o que está escrito aqui, ó, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Claro que Deus sabia. Você acha que, o homem pecou e agora? Entra em pânico. Que é isso, irmão? Isso não é Deus. O Deus da Bíblia não é pego de surpresa em nenhum momento. Ele sabe tudo. Presciência. Não é que ele determinou o homem para pecar. Não. Porque se houver determinação, nós temos um problema em relação a Satanás. Qual? Satanás não tem culpa de nada. Se ele foi predestinado a ser Satanás, qual é a culpa dele? Qual é a responsabilidade dele? Se ele foi condenado desde o princípio? Não, ele fez uma escolha. Ele não foi destinado. Não. Ele fez uma escolha. Sabe qual é a diferença de Pedro e de Judas? Os dois fizeram coisa errada. Um traiu, o outro também traiu. Um negou, outro traiu. Mas a diferença é que Pedro se arrependeu. E Judas sentiu remorso. Está vendo a diferença? Um ficou com remorso e outro se arrependeu. Deus quer que você se arrependa, não sem ter remorso. A pessoa não vem no culto, que pena, que não vem ficar com remorso. Não, você tem que se arrepender e vir para o culto, irmão. Está vendo a diferença?
Então, cuidado com essas doutrinas. Em contraste com o teísmo clássico, qual que é o teísmo clássico? É a nossa crença, nós somos teísta. O que é teísta? É do grego, theos, Deus. Ismo, crença, crença em Deus. Teísmo. Nós cremos que Deus é imutável e conhece tudo. O teísmo aberto defende que Deus se adapta e reage às ações humanas, tornando então o seu conhecimento condicionado. Isso aí é uma blasfêmia, né? Impossível. Porque Deus é soberano e tudo está sob o seu controle, Ele intervém na história humana, o seu poder será utilizado para cumprir as tarefas futuras, a anulação das potências gentílicas, a restauração do povo de Israel e a inauguração da era do reino de Deus. Tudo isso é o projeto de Deus. E o texto do profeta, do nosso textuário diz, formou o espírito do homem dentro nele. A alusão é de Gênesis 2:7. A respiração divina animou o homem, graças a Deus. Na passagem de Gênesis, não está clara a referência a uma parte separada. É verdade, não fala de espírito e alma, mas fala de algo imaterial, né? Aqui, com absoluta certeza, ele está falando de alma. Essa é a mais nobre das poderosas obras de Deus, pois perdurará para sempre, tal como Deus também é eterno. Então Deus criou e soprou o espírito no homem e o fez alma vivente. Portanto, o homem é formado de espírito, de alma e de corpo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12. Então o tema da lição 10 é esse: espírito, o âmago da vida humana. Vamos para a introdução da nossa lição. Nós já estudamos a respeito do corpo e da alma, outubro e novembro. Nessa lição, então, nesse mês de dezembro, estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Vamos tratar da divisão em relação à alma, que uma coisa é espírito, outra coisa é alma, sua importância para a nossa comunhão com Deus, em santificação e adoração. Então, qual é a palavrinha-chave dessa lição 10? Espírito. Essa é a palavrinha-chave. Vamos para o primeiro subtópico, o primeiro tópico da lição, o sopro divino, a concessão do Espírito. Então, primeiro subtópico, 1.1, fôlego da vida. Bem, o fôlego da vida, feito de uma matéria pré-existente, porque existem dois verbos hebraicos que estão presentes em Gênesis 1. O primeiro verbo é o que nós chamamos de bará. O bará significa criar algo do nada. Então, o primeiro versículo da Bíblia para esse verbo. Bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus. Criou algo do nada. Não tinha nada, ele criou, porque ele é o Criador. Agora, depois, ele já não usa mais o verbo bará. Aí ele usa o verbo caná. Por quê? Porque é criar de algo já existente. Por exemplo, o homem não foi feito da terra? A terra já existia, do pó da terra. A cadeira é algo já existente. Veio, no caso do banco, o banco veio de uma madeira já existia. Então muda a expressão verbal. Então o homem foi feito de algo já existente, que é o pó da terra. O corpo humano estava inerte, era um boneco de barro. É um boneco de barro, que nem as crianças fazem aí e tal. Mas aí Deus sopra o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou o quê? Alma vivente. Então Deus criou. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Eu já falei isso para vocês, né? Gênesis capítulo 1, Deus usa muita expressão, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja água e houve água. E disse Deus, haja relva e houve relva. E disse Deus, haja aves. E ele vai falando. Aí o pregador se empolgou e falou, e disse Deus, haja homem e houve homem. Não foi assim. Para o homem não foi assim, e houve homem. Aí um monte de homem brotou da terra, não foi assim. Não tem nada a ver. Deus não faz isso. Ele fala para os animais, para os vegetais, para o ajuntamento das águas. Mas o caso do homem é diferente. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial do sopro de Deus. Soprou Deus em suas narinas.
A matéria recebeu vida espiritual, consciente, constituída de espírito e alma. O espírito, então, é a parte material, através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Então, a alma virou o quê? Campo de batalha. O espírito puxando para as coisas espirituais e a carne puxando para as coisas carnais. E a sua alma está lá no meio, né? E Paulo fala, olha, não dê espaço para a carne. Paulo fala isso na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5. Porque há uma guerra na nossa alma. O corpo quer ganhar a batalha, mas tem o espírito. O espírito, então, é essa parte imaterial. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitido à alma. Essa, por sua vez, a expressa por meio do corpo. A expressão corporal tem a ver, então, com essa maneira que o seu espírito se encontra. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda, a parte mais íntima do ser humano, entranhado com a alma, inseparável da alma, porque ambos são de natureza espiritual. Segundo subtópico, 1.2, a singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo das Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo, tá? Como componentes imateriais, tá? E indistinto às vezes. Zacarias 12:1, por exemplo, o nosso texto áureo, é o Deus que forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representando pela boca, o espírito e a alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7, que diz, e o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então isso é muito comum você ver em velório de crente, tá certinho. Agora já não dá muito certo colocar no velório de um incrédulo, porque eu não sei se a alma dele vai voltar para Deus. Agora, como o texto de Eclesiastes está falando de julgamento, talvez então a gente compreenda que toda alma um dia vai voltar para Deus para julgamento. Então vai depender como que você vai fazer essa leitura, né? Se você achar que é imediatamente, só o espírito do salvo que volta para Deus. O espírito e a alma do incrédulo não volta, porque tem espírito que peca. Agora, no final, no julgamento, no grande trono branco, todo o espírito, dos grandes, dos pequenos, dos ricos, todo mundo estará diante de Deus para o juízo final. Então, se esse versículo, porque realmente, se você ler Eclesiastes, o assunto é julgamento. Ele fala, lembra do teu Criador, antes que venha o mau dia. Ele está falando de julgamento ali, tanto no capítulo 11, como no capítulo 12 de Eclesiastes. Então, o retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma, não há separação, consciente das ações humanas, boas ou más. Tá? Então, isso tem que ficar claro para nós também. Nesse texto, como em outros, aparece a palavra ruach. Ruach é espírito, em hebraico. No grego, a palavra é pneuma. Pneuma é uma palavra, às vezes se usa pneumatologia para uma disciplina na escola teológica. Eu não gosto dessa palavra para disciplina, porque pneumatologia é o estudo, eles colocam como estudo do Espírito Santo. Ora, estudo do Espírito Santo, então põe logo paractologia, que só pode ser o estudo do Espírito Santo. Agora, pneumatologia pode ser o espírito do homem, aí pode ser até vento. Pode, é uma tradução mais aberta. Vem da palavra pneumatologia, de pneu, inclusive, ar de pneu, olha que situação. Então, eu sou mais específico. Ruach é espírito em hebraico, pneuma é espírito em grego. Eles são representados por dois elementos espirituais, né? Da mesma sorte, em hebraico, a alma é nefesh, e no grego é psique, da onde vem o termo psicologia, o estudo da alma. Também é algo espiritual. 1.3, que é o segundo subtópico, a tênue divisão. Tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23,
Hebreus 4:12, se destacam em relação à distinção entre a alma e o espírito. Então, há uma separação. Separação não, há uma diferenciação, mas são inseparáveis. Tá? O segundo texto de Hebreus 4:12, aliás, refere-se a essa tênue divisão. Existe uma divisão, tá? Isso nós sabemos. Agora, não dá para eu mensurar como que é essa divisão. Eu sei que há uma divisão porque a Bíblia fala isso, mas não é tão fácil você fazer essa mensuração. A palavra de Deus penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde alma e espírito estão ligados, entretecidos. E claro que então você conclui, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice ou tricotômica, espírito, alma e corpo, a Bíblia Sagrada faz clara referências às três partes, distinguindo-as. Por isso que nós, da Assembleia de Deus, no nosso credo doutrinário, está lá que nós cremos na tricotomia do ser humano e que nós estamos estudando esse trimestre. Vamos para o resumo do tópico 1. Deus concedeu ao ser humano o fôlego da vida, tornando um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Segundo tópico, espírito, pecado e santificação. Subtópico 1, pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como prostituição, por exemplo. Existe pecado da alma, como o quê? Emoção, pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como orgulho, soberba, vanglória, arrogância e inveja. São pecados do espírito. Esses costumam ser piores que os pecados do corpo, porque eles são sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males, porque eles vão refletir no corpo. Tá? Então precisa tomar muito cuidado, a vigilância, né? Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem o quê? Relacionamentos. Soberba, vaidade, orgulho, tudo isso destrói relacionamentos, né? Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas, maledicências, geralmente são reflexos, redundâncias, né, do espírito, do pecado espiritual, do espírito. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Por exemplo, a Bíblia fala de Sambalate, Tobias e o seu grupinho lá, que tinham o quê? Soberba, inveja. Neemias permaneceu firme e redobrou a vigilância e oração contra esse grupo. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Agora, irmão, você trabalha num local onde as pessoas têm inveja de você, começa a orar. É a oração que você vai vencer. Não é querendo brigar, não, hein? Eu não levo desaforo. E aí você vai criar maior confusão. Então, se você tem... Porque, irmãos, as pessoas acabam tendo inveja de você. Vê que você vive bem, é alegre, e tentam tirar a sua alegria. Vê que você é uma pessoa séria, uma pessoa trabalhadora, Deus está te abençoando, está te prosperando, que você é disciplinado. Aí o mundo fica com inveja. E aí, se você não orar, não tiver uma vida consagrada, vai dar problema. Tá? Porque a inveja ela é terrível. Infelizmente, as pessoas fazem de tudo para te prejudicar, não quer o seu bem. Tá? 2.2, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, Paulo trata do processo da santificação que deve atingir o ser humano por dentro. Então, irmãos, isso aí nós pagamos um preço caro, a Assembleia de Deus, até a década de 70, 80, porque ela olhava muito o exterior. A irmã não está com o cabelo crescido, a irmã não está com a saia, não está com o vestido, não está com o terno. Se olhava muito o exterior, o corpo.
pessoa aceitava Jesus, coitada, nem tinha roupa adequada, a irmã já ia lá, não, você está tudo fora, você tem que entrar na doutrina. Isso ocorreu na igreja sede. Uma delegada começou a ir na igreja central, aceitou a Jesus lá na igreja, só que ela não tinha roupa nossa, né? É roupa do mundo. Você acredita que uma irmã, esposa de um pastor, foi lá na delegada, falou, a irmã, não sabia quem era, né, imprudente, falou, a irmã está com uma roupa que nem a Jezabel, né? Você precisa mudar a roupa de crente e tal. A mulher falou assim, olha, eu sou delegado, eu só não prendo a senhora. Olha, a mulher falou, ai, me perdoa, ai, que fraquezinha. Por causa do pastor Paulo Freire, em consideração ao pastor Paulo Freire. Olha, só que ela nunca mais voltou para a igreja. Está congregando em outra denominação, graças a Deus, mas isso não se faz, irmão. Por quê? Porque o processo da santificação não começa no exterior. Olha onde começa, no Espírito. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, mas começa onde? Espírito, interior. E depois vai para o corpo? Não, alma, sede das emoções. Finalmente vai exteriorizar no corpo. Vai chegar lá, irmão, calma. Então não tem ninguém que cobrar ninguém, irmão. Tem que ficar cobrando, sentava. E nós tínhamos essa fraqueza. Tinha um culto na igreja que a gente chamava culto de doutrina, mas na verdade era culto de uso e costume. Só se falava de uso e costume, irmão. Mas a doutrina mesmo que liberta, que santifica, para você ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um ser humano melhor, isso nada. Era só costume. Graça, e aí vira uma seita religiosa, né? Porque isso é carteira de seita. Seita religiosa é cheia de regras. Quase que nós viramos uma seitinha. Pela misericórdia de Deus, Jesus nos libertou disso. E hoje a gente prega a palavra de Deus. E a palavra de Deus se encarrega de gestar bons costumes na minha vida e na sua. Mas é o Espírito Santo que faz, não sou eu. Preciso falar, irmão, teve caso aí do irmão estar medindo a saia, do tamanho da saia da irmã. Mas que loucura. Teve um que falou lá para o pastor Eliseu Queiroz, lá de Jundiaí, pastor, não está vendo a perna das irmãs tudo depilado? Ele falou, não estou vendo, e se você estiver ouvindo, você vai ser disciplinado, hein? Tem que ficar olhando para a perna das irmãs. Olha, porque não podia usar perfume, irmão. Já pensou que tribulação? Graças a Deus, a gente vive uma igreja perfumada, os irmãos bonitos. Glória a Deus, é outro nível, irmão. Mas é a misericórdia de Deus. Só misericórdia de Deus. Porque a gente tem denominações que é assim até hoje. É seita, irmão. Isso é característica de seita religiosa. Fica lá pondo jugo nas costas dos irmãos. Então, nós temos que entender como que é o processo de santificação. Espírito, alma e corpo. Não é o contrário, não. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo. Não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Mas a redenção se dá do espiritual para o material. Quando Deus criou, começou no material, o corpo, e soprou no corpo. Agora, o ato da redenção se dá no espiritual para o corpo. É o inverso. Tá? É no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Sempre assim. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Por isso que essas igrejas, você pergunta para os crentes, você é salvo? Eu não sei, né? Eu estou me esforçando. Não entendeu o que é graça. Mas é fácil você descobrir se a pessoa tem comunhão com Jesus. Pergunta para ele se ele é salvo. Se eu falar, sou salvo pelo sacrifício de Jesus, entendeu a doutrina da graça? Porque a graça, você pode falar que você é salvo porque você creu no sangue de Jesus. Não é pela sua obra, não é pela sua capacidade, mas é pela obra que Jesus conquistou. Jesus conquistou para você a salvação. Por isso que você é salvo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Graças a Deus. E 2.13, então, vencendo o pecado. A força do pecado, ele arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos da misericórdia de Deus. Romanos 8:2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então o que era impossível para nós, tornou-se possível graças ao grande amor de Deus. Então nós temos que revestir de mansidão, de humildade, conforme Jesus nos ensina em Filipenses 2, e a arrogância sequer deveria ser nominado entre nós.
Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Olha o que diz 2 Timóteo 2,24. Ao servo do Senhor não convém contender. Olha só, na verdade é confusão, né? Purifiquemo-nos então de todo pecado, conforme 2 Coríntios 7,1, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Resuminho do tópico 2, o pecado pode enraizar-se no coração e a verdadeira santificação começa no interior pela ação transformadora da graça de Deus. Para fechar, regeneração e adoração. Bom, tem que nascer de novo, a Bíblia fala disso, é necessário nascer de novo. Isso Jesus falou para Nicodemos, sendo que Nicodemos tinha um alto padrão espiritual. Eu já até preguei sobre Nicodemos aqui na igreja, mas a pessoa, irmão, tem que nascer de novo, tem que deixar Jesus entrar no coração e ser liberto. Tem que compreender a boa e agradável de Deus. Sem nascer de novo, nós não amamos os irmãos e nem temos comunhão com os irmãos. 3.2, e a verdadeira adoração é espiritual, é em espírito e em verdade. Nós precisamos compreender isso, que a verdadeira adoração começa no interior. Então não tem jeito de você falar, esse irmão não está adorando. Eu não sei, irmão. Às vezes está adorando muito mais que você, porque a gente pensa que a verdadeira oração é porque está levantando a mão, está pulando. Não necessariamente. Pode, é normal, é natural. Mas tem gente que está quietinho no cantinho daí, está adorando muito mais do que aquele que está pulando. Então precisa ter discernimento, não entra nessa de achar que a verdadeira adoração é exterior. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana, expressou um entendimento religioso. Qual era o pensamento que eles tinham? Limitado no quê? No que eles viam. É em Jerusalém? É aqui no Poço de Jacó? É no Monte Gerizim? Então é a percepção humana deles. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas em comunhão com Deus, segundo a Bíblia. Então a verdadeira adoração, às vezes a igreja está quietinha, mas está glorificando, irmão. Mas acontece que a gente sempre parte do princípio, para ver adoração tem que ter barulho. Se os irmãos estiverem gritando, pulando, não houve adoração. Que é isso, irmão? Houve adoração, sim. Às vezes a igreja está quietinha, mas ela se edificou mais do que às vezes quando a igreja está fazendo barulho. Por quê? Porque, irmão, às vezes a pessoa pula, grita, depois você pergunta, irmão, qual foi a mensagem? Ele não lembra mais. Vai entender. E o outro que ficou lá prestando atenção, não, irmão, foi sobre isso, está vendo? Então, cada caso é um caso, a gente não julga nenhum nem outro. Tá bom, irmão, Deus sabe de todas as coisas. Eu acho que os irmãos, o ambiente de adoração é aqui, por isso a gente glorifica a Deus, se alegra, né? Mas tem que ter, respeitar. E finalmente, um espírito quebrantado, que é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. O pentecostalismo clássico, o pentecostalismo verdadeiro, ele sabe disso, porque ele vive uma vida pautada com a Bíblia. Eu não estou falando desse pentecostalismo que não usa a Bíblia como referência. Sabe, esses modelos de gente ficar rodando, pulando, não tem nada a ver, não tem base bíblica de nada. Agora, o verdadeiro pentecostalismo, tanto é bíblico, que a gente só crê nos dons espirituais por causa da Bíblia. A gente só crê no batismo no Espírito Santo por causa da Bíblia. Atos 2, Atos 10, Atos 11, Atos 19, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, é por causa da Bíblia que a gente crê que Jesus batiza no Espírito Santo, dá o revestimento de poder, tem os dons espirituais, as línguas estranhas, é por causa da Bíblia. Então, nós somos um pentecostalismo bíblico. Agora, infelizmente, tem uns movimentos aí que só Deus na causa, né? Não tem base bíblica nenhuma. Fica o tempo todo rodando e parece um outro culto. Não parece culto da Bíblia. Mas é eles, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia, que a gente não caia nessa. João 4:24, Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então a verdadeira adoração nasce de um espírito quebrantado. E aí só Deus para mensurar, não sou eu. Esse irmão está adorando a Deus. Mas às vezes ele está chorando porque está doendo alguma coisa. Não tem nada a ver com adoração. E eu achando, olha que bênção, olha que fraqueza, a minha visão, é o que eu vejo. Agora, Deus conhece o seu íntimo, Deus sabe o seu coração. Então, Deus quer um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana, mas tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Resuminho, a regeneração espiritual é essencial para uma adoração, um novo nascimento,
que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade da palavra de Deus. Para encerrarmos, o âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos a comunhão. Então, irmãos, não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos espirituais. Então, que nós possamos desfrutar da presença de Deus, fortalecer o espírito, alegrar a alma e nos encher de vigor para enfrentarmos os desafios do dia a dia, porque não é fácil. Vem a enfermidade, vem a tribulação, vem as dificuldades econômicas, vem as perseguições, mas se você estiver em comunhão com o Senhor Jesus, a vitória é nossa em nome do Senhor, porque nós somos peregrinos na terra. Daqui a pouco passa tudo, mas a nossa alma estará seguro em Cristo Jesus nosso Senhor, como o apóstolo Paulo disse que a presente, efêmera e momentânea tribulação não se compara com a glória que está reservada para mim e para você. Amém, irmãos? Graças a Deus. Lição de número 11, 14 de dezembro, que é o Dia Nacional da Bíblia Sagrada. O tema, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Amém. Graças a Deus. À noite, se Deus permitir, 18 horas, o grande culto natalino com a participação da banda e do círculo de oração. Pode vir, pastor Rubens Sebastião.